do Evangelho segundo São Marcos. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Caro irmão na fé, nós estamos no 15º domingo do tempo comum. Ao longo dos dias temos meditado no Evangelho segundo São Mateus, mas como nós estamos no ano B do nosso ciclo litúrgico, então aos domingos a liturgia privilegia a leitura do Evangelho segundo São Marcos, que é o Evangelho mais antigo e, portanto, nos faz entender alguns episódios que nós meditamos ao longo da semana de maneira mais detalhada no Evangelho de São Mateus, que é um pouquinho posterior e também um pouquinho mais pormenorizado. Tanto é que é um pouquinho maior do que o Evangelho de São Marcos, que hoje nós estamos meditando. Esse evangelho dominical nos traz as características que devem ter os missionários daquele tempo, mas também do nosso tempo, porque as coisas de Deus permanecem. Então o discípulo, embora mude de roupa, de costume, de cultura, de tempo, permanece sempre com os mesmos paradigmas. Quais são então essas características que deve ter o seguidor, a seguidora de Jesus no século XXI, com base no evangelho? Primeiro, pessoas que estão de passagem, peregrinos, viajantes. Por isso que Jesus no Evangelho nos fala para não levarmos uma série de bugigangas que mais nos atrapalham do que nos ajudam. E às vezes, olhando a nossa forma de evangelizar, a nossa forma de trabalhar na comunidade, como às vezes a nossa evangelização é complicada, cheia de processos burocráticos, e isso às vezes torna pesada a nossa caminhada e nos impede de chegarmos mais facilmente ao encontro dos nossos irmãos. Por isso, nós devemos passar na nossa igreja, na nossa forma de praticarmos a fé em família, em comunidade ou mesmo pessoalmente, por uma grande conversão, para que voltemos àquilo que é essencial, àquele desapego que nos faz deixarmos de sermos nós mesmos a transmitirmos a mensagem e que seja o próprio Jesus a viver e a agir em nós. Esse evangelho também nos fala que o cristão deve estar preparado para a rejeição. Não é em todos os lugares que a palavra de Deus vai encontrar um coração, um ouvido acolhedor. Mas, recorrendo à linguagem do apóstolo São Paulo, do corpo, da cabeça, dos membros, nós podemos entender que o cristão, sendo membro do corpo de Cristo, de certo modo, representa o Cristo inteiro. E quem não aceita ao cristão, que é membro do corpo de Cristo, infelizmente acaba rejeitando todo o corpo, também a cabeça. Isso é muito significativo no nosso século XXI, porque cada vez é mais frequente o fenômeno daqueles que acreditam em Cristo, mas não acreditam nos cristãos, não acreditam na igreja, ou seja, querem uma cabeça sem corpo. Enviados por Jesus, que nós sejamos os seus instrumentos no mundo, que nós revelemos a sua forma de agir. No conforto da palavra pregada, como aqueles que foram enviados inicialmente por Jesus para pregar a palavra, na expulsão do mal, não necessariamente demônios, como a nossa iconografia retratou, mas o mal personificado que às vezes nos atinge diretamente, e também como os discípulos que curavam os doentes, no conforto, na cura daqueles que sofrem, para que nós tenhamos a coragem de sermos seguidores, seguidoras autênticos de Jesus na nossa época. Invoquemos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.